Já fiz 3 cursos superiores e abandonei todos. Hoje trabalho como motorista de Uber e me sinto bem, mas falta alguma coisa. Como mudar a minha realidade? Meu nome é Paulo Pimon, seja bem-vindo, bem-vinda a esse canal onde nós respondemos perguntas que têm nos chegado depois de tantos anos de experiência com constelações familiares, através dos nossos alunos, nossos seguidores em diferentes mídias. E aqui nós respondemos elas com um pouco mais de profundidade, uma reflexão que gere um movimento interno aí dentro de mudança na sua vida. Tudo isso a partir das constelações familiares clássicas de Bert Hellinger. E aqui nós temos uma questão bastante comum que nos aparece. E eu gostaria de responder essa pergunta com conhecimento adquirido por Hellinger e expressado pelas constelações familiares através de um conceito chamado pertencimento. Pertencimento é a força que existe dentro de um campo, de uma consciência familiar, que nos mantém dentro de certos limites. Você já percebeu como é muito difícil ascender ou fazer mais do que a sua família de origem? Muitas vezes, quando alguém nasce numa família onde, por exemplo, todos são funcionários públicos, qual é a maior tendência aqui nos filhos? É se tornarem funcionários públicos também. Ou se nessa família existe uma empresa familiar, por exemplo, uma padaria ou um restaurante, qual é a maior tendência que, dentro desse campo familiar dos filhos, a trabalharem dentro do restaurante? Porque é como se houvesse uma força aqui, um ambiente que tornasse mais fácil seguir o mesmo caminho. Isso não é necessariamente errado, sabe? A gente às vezes vive numa cultura onde parece que a gente tem que ter um sucesso tal, dito por tal pessoa, que isso é sucesso, isso é... e que a gente precisa alcançar determinado lugar na nossa vida para ter uma vida realmente significativa. Não, como a própria pergunta diz, ele está trabalhando como motorista de Uber e se sente bem. Se sente bem, talvez esse sentir bem, nós chamamos dentro da constelação familiar, essa sensação aqui de bem-estar é aquilo que nós chamamos de consciência leve ou boa consciência. A boa consciência é essa leveza aqui, esse se sentir bem, é se sentir pertencente ao nível socioeconômico das suas origens, da sua família de origem. Quando eu faço coisas que me mantêm dentro das condições dos meus familiares, isso faz com que eu me sinta bem, pertencente. Mesmo assim, essa pessoa reconhece algo maravilhoso também. E ele diz o seguinte: eu sinto falta de alguma coisa. Eu sinto bem, mas falta alguma coisa. Também existe, dentro do campo do pertencimento, a força é manter-se naquele mesmo nível socioeconômico ou intelectual da sua família. Porém, também dentro da alma de cada pessoa, existe um impulso para o mais, o impulso para o diferente, para o desconhecido, para o desbravar. Não é à toa que nós, como seres humanos, tomamos tanto espaço na natureza, o que muitas vezes leva até ao perigo, do quanto nós destruímos da natureza, mas nós nos tornamos, como espécie, dentro das espécies no nosso planeta, uma espécie dominante, porque dentro do ser humano existe esse movimento em direção ao mais, em direção à descoberta, em direção ao crescimento. E dentro dos limites do pertencimento, do seu sistema familiar, nós apenas repetimos o mesmo estado. E tudo bem, nós nos sentimos bem ali.
Fazer algo diferente, algo a mais, nos tira da nossa zona de conforto. Ameaça o nosso pertencimento. Não que a gente vá perder o pertencimento, porque ninguém deixa de pertencer, mas nós colocamos em ameaça aquilo. E isso faz com que a gente entre num espaço nada confortável. E para mudar essa realidade, é necessário colocar em risco o seu pertencimento. Significa que toda vez que você sente esse desconforto em direção ao algo mais, você segue a sensação de desconforto ao invés da sensação de estar bem. Uau! Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Muitas vezes faz com que só é possível se nós fazemos um movimento de reverência àqueles que passaram fome, aqueles que tiveram dificuldades no nosso sistema familiar, aqueles que viveram na escassez ou na pobreza. Para poder ascender, por exemplo, profissionalmente ou financeiramente, nós temos que olhar com amor para aqueles que fracassaram e dizer para eles, em honra a vocês, eu vou seguir o caminho do crescimento. Para mudar essa realidade, é necessário seguir esse sentimento de falta algo, com coragem, porque isso vai te tirar desse bem-estar que você sente. Se você decidir ficar nesse bem-estar, está tudo certo. Você continua repetindo a história da sua família, a história das suas origens. Quem sabe seus filhos, seus netos vão poder ascender. Cada um sabe o quanto está disposto a encarar com coragem um lugar de desconforto, um lugar onde eu não sei o que vai acontecer, onde eu não tenho garantias. E no final das contas, quando a gente olha bem profundamente para a nossa situação, para a situação da economia, do nosso país, do mundo, ninguém, na verdade, tem estabilidade. E existe mais possibilidades dentro de um caminho de crescimento do que dentro de um caminho de estagnação e de conforto. Como que esse conteúdo chega até você? Te provoca? Te faz pensar? Causa algum movimento interno aí? Alguma confusão, alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários. Responde o comentário de outras pessoas também. Vamos criar nesse espaço uma comunidade que se ajuda na direção do crescimento. Obrigado por ter ficado até aqui e eu te vejo lá no próximo vídeo.